Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Obrigada pela presença e por aguardarem também esses minutinhos a mais, tá? Vou acabar atrapalhando a higiene do sono de vocês, mas depois a gente faz uma outra live e resolve isso. Então, o nosso primeiro tema dessa sequência de lives, que é como comer de tudo e ainda assim emagrecer. Será que isso é possível? A gente vai descobrir na nossa live de hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o emagrecimento, para entender toda essa história, a questão de perder peso e perder gordura. São duas coisas completamente diferentes. Quando você perde peso, você perde qualquer coisa, né? Perde massa muscular, você também perde água, e isso, na verdade, é o que a gente não quer. E emagrecer é quando a gente perde gordura. E aí, eu já aproveito isso para explicar qual é o problema dessas dietas que são extremamente restritivas. Porque o que acontece? Você acaba fazendo uma estratégia muito restritiva e aí você acaba perdendo peso ao invés de perder gordura. E esse é o problema. E aí, quando você volta a se alimentar normalmente, você acaba engordando, porque você fez uma bagunça ali no seu organismo. Então, esqueçam as balanças, não precisa ter balança em casa. Tem muita gente que tem balança em casa, fica se pesando no banheiro todo dia, e isso é prejudicial. Você acaba por não valorizar os seus ganhos e achar que o emagrecimento é só o peso. Então, peso na balança muitas vezes não diz nada. Tudo bem? E aí, o segundo conceito que a gente precisa entender é o déficit calórico, que é também algo muito importante no emagrecimento. Na verdade, a base do seu emagrecimento é o déficit calórico. Então, vamos imaginar uma balança. Sabe aquela balança de peso que tinha antigamente nas feiras? Deste lado seria tudo aquilo que você come, né? Todos os seus alimentos ao longo do dia. E deste lado seria tudo aquilo que você gasta para viver, né? Para se manter acordado, para arrumar casa, para correr atrás dos filhos, para fazer comida, para fazer a sua prática de exercício físico. Seria tudo aquilo que a gente precisa para viver mesmo, da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, e durante o sono, que a gente também gasta alguma energia. Pronto. Então, se eu como a mesma quantidade de nutrientes e de calorias que eu preciso para fazer tudo isso, meu peso vai se manter igual. Essa balança está equilibrada. Agora, se eu como mais do que aquilo que eu preciso para gastar, para fazer as minhas atividades do dia a dia, eu vou engordar. Agora, se eu como menos do que aquilo que eu preciso para desenvolver todas essas minhas atividades do dia a dia, eu vou emagrecer. Esse é um segundo conceito básico que a gente precisa entender para começar a conversar sobre emagrecimento. E daí eu volto a falar porque são tão perigosas essas estratégias que prometem emagrecimentos absurdos. Porque essa balança, ela vai ficar muito desequilibrada para um lado, e aí a cobrança da saúde vem mais tarde. Compreenderam? Me dá um simzinho aí se essa parte da explicação foi clara. Aí agora a gente já vai avançando um pouquinho mais nesse conhecimento. Só para vocês terem uma noção e entenderem que o emagrecimento, ele não é algo tão fácil assim, mas ele também não é nenhum bicho de 7 cabeças. E ao mesmo tempo, para conscientizar vocês a não caírem em promessas milagrosas que saem dizendo, prometendo perdas absurdas de 7, 15, 10, 15, 20 quilos, né, em um mês, que isso é irreal. Ou pelo menos, se acontecer, como você já viu, você não está perdendo gordura, você está perdendo peso, e a saúde também está indo embora junto. Então, o que acontece? 1 quilo de gordura, né, que todo mundo tem aqui no corpo, né, 1 quilo de gordura tem mais ou menos 1.700 quilocalorias. Então, se você dividir isso
ao longo da sua semana, pensando no emagrecimento, para você emagrecer e considerando o emagrecimento saudável, o que dá para se emagrecer nesse período de uma semana é mais ou menos 1 quilo, 1 quilo e um pouquinho. Pensando no contexto saudável, não dá para você ter muito mais do que isso. Até porque, para você emagrecer esse 1 quilo e esse 1 quilo e um pouquinho, você vai precisar do bendito do déficit calórico. E aí, se a gente for fazer as contas, você precisa fazer uma restrição de pelo menos 1.000 quilocalorias por dia, né? Isso é muito. Se fazer um déficit calórico de 1.000 quilocalorias é muita coisa para você conseguir perder essas 7.000 ao longo da semana e ao final de semana ter perdido 1 quilo. Tirar isso da alimentação é muita coisa, gente. Para vocês terem noção, em um almoço normal, o que a maioria das pessoas que estão assistindo essa live almoçam, ele tem em torno de 700 a 800 quilocalorias. Então, considere que para você, se você for tirar só da alimentação, seria mais ou menos a mesma coisa que a gente ter que cortar o almoço e ainda cortar algum outro lanche, por exemplo. E isso é muito. Isso vai tornar a tua dieta muito restritiva e, por consequência, você não vai conseguir cumprir. Porque é muito difícil ter essa restrição toda. Então, por isso que a gente precisa ter outras estratégias e fazer outras coisas também para além da dieta, para que a gente consiga ter esse déficit calórico e seja ideal e que seja também saudável. Aí é onde entra a prática do exercício físico. Por que a prática do exercício físico? Porque fazendo o exercício físico, eu já não preciso considerar o meu déficit calórico que eu preciso para emagrecer todo da alimentação. Eu já estou dividindo com alguém, que seria a prática do exercício físico. Segunda coisa, né, importante do exercício físico. Não adianta a gente fazer um exercício físico hoje, daqui a 15 dias a gente faz outro. Essa prática ela precisa ser vigorosa, né? Não é brincadeirinha. Precisa ser um exercício realmente de força, muito bem orientado e precisa ser constante. Por que ele precisa ser constante? Para que o exercício físico cause as alterações no nosso organismo necessárias ao emagrecimento. Uma delas é também a hipertrofia. Outra delas é o próprio gasto de energia. Porque o que acontece? O nosso corpo, entre aspas, ele é meio preguiçoso. A gente foi feito para guardar. A gente está acostumado a guardar. Há poucos anos, né, mais ou menos 6 anos que a gente tem comida em abundância. Antes a gente passava fome. Então, nosso corpo ele é acostumado para guardar. Outra coisa, né, que naquela época lá das cavernas, que foi quando muita coisa foi construída, ficava bem quem ficava quietinho na sua e só saía para caçar quando realmente precisava. Então, o nosso corpo é preguiçoso. E ele não vai criar um músculo, ele não vai criar algo que faça ele gastar mais energia. O músculo é um tecido muito mais metabólico e que gasta mais energia, por isso que é um dos pontos importantes no emagrecimento. Ele não vai criar esse músculo à toa. Então, a partir do momento que você está fazendo exercício físico constante, recrutando aquelas fibras musculares, sei lá, do braço, da perna, seja lá de onde for, o corpo diz, opa, essa pessoa aqui está começando a usar. Então, talvez seja interessante eu começar a desenvolver melhor isso, certo? Outra coisa é, você não emagrece durante o exercício. Às vezes as pessoas querem passar 2 horas, né, e correm 40 minutos e vai e faz exercício logo em seguida, que nem é tão bom assim. O João tá aqui pra falar, tá assistindo a live também. E aí a pessoa quer fazer achando que ela vai emagrecer durante o exercício. A gente não emagrece durante o exercício. Nós emagrecemos por causa do exercício. Se você for fazer as contas, em uma prática de exercício boa ali, né, aquela danada, você vai gastar mais ou menos 300 quilocalorias. Não é muito, mas, né, talvez dê um lanche que você coma durante o dia. Se a gente for fazer as contas e dividir por 9, que seria a grama de gordura, e se você estivesse perdendo isso, né, gastando isso só de gordura, o que não é verdade, daria mais ou menos 33 gramas. Gente, isso é 33 gramas. Isso é muito pouco, né? Não daria para emagrecer se o exercício só promovesse o emagrecimento ali naquela hora.
Você emagrece por causa dele. Por quê? O exercício, ele tem também a capacidade de aumentar o seu gasto energético basal, que é o seu gasto energético quando você está em repouso. Então, praticar exercício vigorosos em quantidades adequadas e bem prescritos, ele vai te ajudar a emagrecer não apenas naquele momento, mas durante, quando você está em repouso, quando você está aqui, por exemplo, agora, paradinho assistindo a live, até porque a gordura ela precisa de oxigênio para ser queimada, para ser oxidada. E aí a gente só consegue ter oxigênio em abundância quando a gente está paradinho. Então precisa fazer exercício sim, vigoroso, tudo bem, mas a gente não emagrece durante o exercício, a gente emagrece por causa dele. E é por isso que é tão importante a prática do exercício físico. E por tudo isso que eu falei, a junção alimentação e exercício físico vai ser o ideal para você ter um emagrecimento saudável e se manter forte. Porque não basta emagrecer, não basta perder gordura. A gente precisa também estar forte, né? Manter a nossa mobilidade. E o exercício físico vai ajudar bastante nisso. Pronto. Tendo entendido todos esses conceitos, as lives serão curtinhas, tá, pessoal? A intenção é trazer para vocês essas informações de uma forma mais prática e que vocês já possam entender o que acontece com o corpo de vocês, o que acontece quando o nutricionista prescreve algo ou o educador físico e já saírem daqui para frente mesmo já usando esses conceitos. E daí a gente parte agora pensando em tudo isso, todo esse contexto do déficit calórico, do perder peso, perder gordura. Será que realmente é possível perder peso, emagrecer comendo de tudo? Sim. A resposta é essa. É muito possível. Agora a gente precisa escolher as lutas e dar uma equilibrada nessa balança. Obviamente, o ideal, e precisa ser feito independente se o seu objetivo é emagrecer, hipertrofiar, seja lá o que for, que a base da nossa alimentação seja uma alimentação saudável. Rica em frutas, rica em vegetais, rica em cereais, proteínas de boa qualidade, que pode ser animal ou vegetais, se você for vegano ou vegetariano. A gente precisa ter uma base muito boa de alimentação. E aí a gente consegue trazer algumas coisinhas que não são tão saudáveis assim. E dentro de um contexto alimentar que está saudável, não vai ser uma pizza no final de semana que vai te deixar menos saudável. Mas é preciso ter um equilíbrio entre todos esses alimentos. E aí, como é que a gente faz isso? Eu vou destrinchar em algumas classes de alimentos. Primeira coisa, ter alguns alimentos que você gosta na dieta e que não são considerados saudáveis vai te fazer ter uma maior adesão à dieta. Emagrecimento é sobre isso. A melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Não adianta ter lá uma dieta prescrita, perfeita, e você não conseguir seguir porque o déficit está grande demais, porque só tem comida que você não gosta, porque não tem nenhum prazer. Óbvio que eu vou te ensinar a ter mais prazer com comidas saudáveis, a fazê-las de uma forma que fique gostosa e que você goste também. Mas a gente também gosta de outros alimentos que não são tão saudáveis assim. Então vamos lá. O primeiro ponto são os doces. Doces, açucarados,